Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 11, Maria Madalena nos Evangelhos Gnósticos. Na segunda parte, no livro O Diálogo do Salvador. O Diálogo do Salvador glorifica Madalena não apenas como visionária, mas como apóstola que supera todos os outros. Ela fala como mulher que compreendera o todo, assinala Elaine Pagel. Trata-se de um dos evangelhos apócrifos, de textos predominantemente gnósticos. O conteúdo geral traz o diálogo de Jesus, Maria Madalena e os outros discípulos de maneira semelhante ao que encontramos em O Evangelho de Tomé. Alguns historiadores dizem até que, provavelmente, ele tivesse sido baseado nesse evangelho. Anote-se que, embora o pergaminho encontrado esteja bastante deteriorado, cheio de buracos, sofrido pela corrosão ao longo dos séculos, trazendo dificuldades de leitura em determinados trechos, deixa-nos, no geral, a visão de Jesus a respeito do verdadeiro conhecimento sobre a salvação. Só a visão dos gnósticos sobre esse tema, segundo entendemos, valeria por toda a obra. Esse tema faz a divisão entre salvação e aprimoramento, por algo exterior ou pela própria pessoa, gerando assim tanta confusão nos meios cristãos. A maioria a coloca nas mãos de um Deus utópico, lá fora, enquanto os gnósticos trazem-na para a intimidade de cada um, dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. A salvação não chega ao homem de fora, mas sim conquistada por ele próprio através da iluminação interior. Os gnósticos centravam o foco de sua teologia moral na aprendizagem e no trabalho interior. O puro cumprimento da lei podia acabar em farisaísmo e fanatismo, enquanto a sabedoria interior propiciaria a verdadeira iluminação, em consequência, o conhecimento da realidade. Assim, enquanto esse evangelho, bem como toda a linha gnóstica, insiste na responsabilidade pessoal, os canônicos vão transferindo o processo de formação cristã para a devoção dedicada à figura de Jesus. Ele se torna o Salvador que tira os pecados do mundo. Este cristocentrismo constitui a marca registrada dos evangelhos canônicos. Aliás, o Espiritismo também perfila no mesmo entendimento gnóstico, ao entender que Deus, sendo a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixou a cada um processo de crescimento, dar pleno desenvolvimento ao seu potencial, buscando a perfeição infinita, cada qual segundo as suas próprias obras. Eis o objetivo da encarnação. Nos meios religiosos, a ideia que se propaga é a salvação gratuita, promovida por alguém ou alguma entidade externa, levando por consequência a criatura a estacionar o seu livre-arbítrio e entregando-a a terceirizados. Na realidade, o sentido dado pelas igrejas cristãs é de pura dependência. Ora, ninguém salva ninguém. Essa ideia de cristianismo de que Jesus me salvará para o pensamento gnóstico cristão, essa atitude tira da criatura o que ela tem de mais importante no processo evolutivo, que é a sua liberdade de escolha, o livre-arbítrio. A ironia é que são exatamente os erros, as decisões ignorantes, os chamados pecados, que nos levam a estados cada vez mais elevados. E se alguém puder salvá-lo, você nunca precisará assumir responsabilidades. Clássica mentalidade de vítima. Nessa linha de entendimento, o caminho da evolução que se tem ensinado, entregando seu crescimento a alguém exteriormente, leva a criatura à dependência religiosa com terceirização de responsabilidade, enquanto o que ensina a filosofia gnóstica é que você seja você mesmo. Dá para entender as duas posições. Na primeira, você luta para ser levado ao reino de Deus, na segunda, você mesmo é o que desenvolve dentro de si. O texto desse evangelho, Diálogo do Salvador, no entanto, é uma orientação de Jesus sobre a prisão a que o ser se submete no mundo da matéria. É preciso conhecer e aplicar esses conhecimentos para aprender o caminho de volta à morada celestial. Isso não se faz por terceirização. Em certo momento, Jesus instrui os discípulos, incluindo aí Maria Madalena. Vós sois da completude e habitais no lugar onde a deficiência impera. Porém, vede, a luz dele derramou sobre mim. Entendamos, em outros termos, o que Jesus queria passar aos seus discípulos. Todos nós somos potencialmente perfeitos, já que somos detentores da semente divina. Em nossa intimidade, a atualização... Tá dando cãibra na minha mão, gente. A atualização do potencial
fica por conta e risco, e no tempo de cada um. Tudo é equilibrado pela lei de causa e efeito. É uma lei natural sem a participação de um Deus pessoal. Ele, no sentido figurado, age somente através de leis eternas e imutáveis. Somos perfectíveis. Este é, aliás, o pensamento dos auxiliares de Kardec em O Livro dos Espíritos, quando revelam que a vida continua e que somos seres perfectíveis, em constante evolução. Somos espíritos perfectíveis, porém ainda imperfeitos, e cometemos erros pelos quais somos responsáveis de maneira proporcional ao nosso esclarecimento. Acho que eu pulei. Eu pulei. Tá. Os obstáculos são desafios necessários, tais como são testes aplicados na escola para se aferir o aprendizado, pois à medida de sua superação, tornamo-nos mais fortes, ampliando o aperfeiçoamento. Ele afirma que a luz divina fluía sobre ele num processo pessoal sem terceirização, já que lutara para isso. Uma construção pessoal, nada de salvação externa e gratuita. Se alguém fizer por nós, adeus evolução. No entanto, não era um privilégio seu, doação divina, mas que todos são capazes, porque o que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Conforme citação no Evangelho Canônico de João. É interessante assinalar que, neste documento, a maioria dos diálogos ocorre entre Judas, não o Iscariotes, Tomé, Mateus e Maria Madalena. Parece-nos, pela participação nos diálogos, que Maria Madalena era a mais importante entre os 12. Denota ela maior perspicácia e capacidade de percepção nos ensinamentos do Mestre, sendo por isso descrita como uma gnóstica de primeira classe. Revela-nos esse texto Maria Madalena, citando 3 máximas encontradas no Novo Testamento nos lábios do próprio Jesus. Isso nos faz supor que elas, máximas, eram comuns entre a população como provérbios, adágios, ditos populares e que foram inseridas nos evangelhos como palavras de Jesus. Pode ter origem na fonte que, uma fonte de adágios nos primórdios do cristianismo, antes dos evangelhos canônicos. Eu queria saber o que era essa fonte que, agora eu já sei. Analisemos esses 3 ditos ou provérbios populares que teriam sido pronunciados por Maria Madalena nesse evangelho. A cada dia basta seu fardo. Na casa do meu vizinho tá um barulho danado, espero que não esteja chegando em vocês aí. É desagradável. Então, dentro desse Evangelho do Salvador, ditado por Maria Madalena, o primeiro, dito dela é: a cada dia basta o seu fardo. Acreditamos que essa máxima seja apenas uma citação comum, sem ser original, ou seja, uma repetição de provérbios da época. Veja que esse alerta já foi inserido por Mateus numa outra frase mais completa: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, a cada dia basta o seu cuidado. No segundo, quem trabalha merece comer. Eis outro dito, cujo objetivo é mostrar a importância do trabalho. Este provérbio parece-nos já ressaltado por Paulo em uma das cartas, quando aconselha: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Tudo fazendo crer que essa advertência era endereçada a alguns membros da igreja tessalônica, que, empolgados com a doutrina, deixaram de trabalhar e estavam a viver na ociosidade, possivelmente à custa de alguns fatos como esses. Não são meras coincidências nas organizações religiosas de hoje. Aliás, atualmente, religião tornou-se profissão de fé, enriquecendo tanta gente. Daí a recomendação: e se alguém não quiser trabalhar, então que não coma também. O trabalho dignifica o homem. E no terceiro, os discípulos lembram o seu mestre, quando
se segue a orientação do mestre, é normal que a ação reflita aquele que o ensinou. Isto, obviamente, não exclui que o aprendiz ultrapasse o mestre. No entanto, pelo pensamento gnóstico, o Evangelho de Tomé, quando o discípulo alcança a iluminação, Jesus não mais serve como mestre espiritual. Os dois se tornam iguais, até mesmo idênticos. Daí a expressão, tudo o que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Nesse Evangelho gnóstico, cristão, o diálogo com o Salvador, Maria demonstrava que tudo compreendia. Ora, o objetivo do gnóstico era a busca do conhecimento para assim cada um salvar e educar a si mesmo. Num outro diálogo de Maria Madalena com Jesus, ela disse: desejo entender tudo exatamente como é. Resposta de Jesus: quem busca a vida, essa é sua riqueza, pois o resto do mundo é falso, e seu ouro e sua prata enganosos. Isso quer dizer que a verdadeira alegria que conduz à vida eterna é a completa compreensão, o domínio do todo. Esse domínio é algo que ocorre paulatinamente no processo progressivo, cada um a seu tempo. As coisas materiais deste mundo apenas enganam as pessoas para que elas se coloquem em posição de superioridade como se fossem verdade absoluta. Quantas vezes não somos ludibriados por engodos das aparências externas? Quando, no entanto, percebemos, caímos em sofrimento por conta de escolha falsa, isso porque, porém, faz parte do jogo da aprendizagem. Errar é lícito, pois é através do erro que, uma vez corrigido, evoluímos. Vejamos agora outras máximas quando Maria Madalena troca ideias com Jesus. Maria diz: dizei-me, mestre, por que vim a este lugar para ganhar ou perder? Jesus: mostras a grandeza do revelador. Maria: mestre, então existe algum lugar ermo ou sem verdade? Jesus: o lugar onde não estou. Maria: mestre, és impressionante e maravilhoso. Jesus: quando deixares atrás o que não pode te acompanhar, então descansarás. Na presença de Jesus, que se apresentava como revelador, existe verdade. Só quando deixamos para trás as coisas materiais podemos encontrar a verdade por conexão com o universo, sintonizando com harmonia naquela faixa de evolução. Eu acho que eu sei porque que tá me dando cãibra. Eu liguei o ventilador para arejar a casa e tá vindo vento gelado aqui, tá congelando meu braço, gente. Vocês estão vendo que eu tô me torcendo aqui porque tá dando cãibra no braço inteiro. A poliomielite, ela é... tem dia que ela tá meio atacadinha. Então vamos lá. Desculpa aí, ó, os revés no meio da leitura. O que a gente consegue entender nesse trecho, né, no livro, o Diálogo do Salvador, ele tenta trazer para a gente o diálogo que existe entre Maria Madalena com Jesus. Mas ele, a princípio, antes na primeira parte, ele fala assim: olha, vou ser bem sincero, tanto os evangelhos canônicos como os gnósticos, eles podem estar sendo escritos por pessoas que não conviveram, podem não, né? É fato que eles não conviveram com Jesus, essas pessoas, escreveram textos baseados em palavras, no diz que me diz, né? Um falou, outro falou, e aí foram fazendo documentações. Os documentos se tornaram evangelhos tanto da parte canônica, que se tornaram da igreja, né? E ali eles deteram o poder na mente das pessoas por conta da igreja e o seu vínculo, a sua união com o lado político, o governo, né, da época, somando poderes e manipulando as pessoas de acordo com os evangelhos, apavorando as pessoas, dizendo que elas só poderiam ser salvas através de Jesus, mas se seguissem os preceitos da igreja. Os preceitos da igreja era a salvação, ou fora da igreja não há salvação, né? E aí os gnósticos, eles já não acreditam dessa forma, que existe um Salvador. Os gnósticos acreditam que o Salvador é a própria pessoa. Todos nós temos a centelha de Deus dentro de nós.
Então, se somos filhos do Criador, nós somos capazes de fazer o que o Criador faz. Nós somos co-criadores. Só que nós não jamais seremos Deus. Deus é um só. Os gnósticos também concordam com isso. Deus é um só. Mas nós podemos evoluir e chegar a uma certa perfeição. Para isso, nós não precisamos de Salvador. Nós não precisamos de alguém que me tire da tormenta. Muitas das vezes, a gente faz aquela... como que eu posso dizer? A gente faz aquelas orações do tipo assim: Jesus, cura a minha doença. Não é Jesus que vai curar a minha doença. Quem vai curar a minha doença sou eu. Como? Primeiro, porque é físico. Então, eu vou lá no médico e curo a minha parte física. Segundo, é a parte espiritual. Eu vou ter que trabalhar a minha parte espiritual, porque a doença física ela surge por conta da parte espiritual. Uma está ligada na outra. E eu preciso estudar as duas, eu preciso trabalhar as duas. Então não é uma coisa de milagre que alguém vai fazer por mim. E o próprio Jesus, segundo os evangelhos, ele diz isso. Ele fala, não sou eu que estou curando vocês, é a tua fé que está te curando. Então, assim, o que eu fico com o tico e teco combinando aqui, né? Comendo meu juízo, é que ao mesmo passo que o autor diz que não acredita muito nas escrituras, porque elas foram feitas por homens comuns, de boca a boca, no ouvir dizer que Jesus fez ou deixou de fazer, ele acaba citando, dentro do conceito gnóstico, ele acaba citando os canônicos também, os textos canônicos, né? Vocês veem que ele vai e volta nesse sentido. Ele não traz um texto novo que comprove ou que reforce ou que desminta alguma coisa dos canônicos. Ele não faz isso. Ele fica no vai e vem. A única diferença que tem entre o canônico e o gnóstico, que eu vejo claramente no texto dele, e que o espiritismo tem a ver com o gnóstico, é essa coisa de você acreditar que você é individual, você foi criado simples e ignorante, individualmente, cada qual com o seu livre-arbítrio, um desenvolve mais, outro menos, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua boa vontade, melhor dizendo. E o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai chegando onde chegou Jesus, na sua perfeição. Nós não temos Jesus, o nosso Salvador, nós temos em Jesus um irmão que também passou pelo processo da evolução, que serve de exemplo de como a gente seguir ele para que a gente possa também se tornar evoluído como ele evoluiu. Então, é assim, o gnóstico ele tem muito, muito mesmo no seu íntimo parecido com o espiritismo. Agora, uma coisa a gente tem que colocar na cabeça, e a gente tem que ser grato, né? Por mais que a religião católica tenha errado, e talvez ainda continue errando em alguns sentidos, nós não podemos criticar a Igreja Católica no sentido dela não ter validade. Ela tem uma grande validade, sim, até mesmo porque os evangelhos que ela conduziu, por mais que ela tenha conduzido de uma forma errada para manipular o povo, são evangelhos condutores de moral e que servem para os dias de hoje. Se fossem mentira, já teria caído por terra. Alguma coisa já teria acontecido no meio do caminho que esses evangelhos já teriam sido totalmente esquecidos. E baseado nos evangelhos, outros vão surgindo, revisões, reformulações, mas o íntimo, aquele, como que eu posso falar? O centro das mensagens ali, a sua essência, ela não muda. Ela muda a forma que ela chega até nós, a dinâmica, os recursos, mas a essência da mensagem ela não muda, pode observar. Tanto é que tanto os canônicos como os gnósticos, a linha de pensamento é quase a mesma. O que vai modificar é pouca coisa. Ao invés de eu ter um salvador, eu vou me salvar. Mas eu posso ter ligação com o Salvador porque ele é o meu exemplo para ser seguido. Então é uma mudança assim de pouco. É muito sutil a mudança, né? Quando eu transfiro para alguém a minha salvação, eu sou vítima.
E aí, se eu sendo vítima, eu não vou evoluir, porque eu estou dependendo de alguém que faça por mim. Agora, quando eu mesmo faço, eu evoluo. Eu sou dono da minha vida, eu tenho autonomia, eu tenho a liberdade, mas eu também tenho a disciplina. É muito mais cômodo eu frequentar um local que a religião, que é dito que alguém vai fazer algo por mim, do que eu ir em algum lugar que vão falar para mim assim, olha, tudo depende de você. Se você escutar as coisas aqui e começar a praticar, se você começar a fazer, se você colocar a mão na massa, né, se você começar a estudar, se você começar a se transformar por si, você está no caminho correto. Dá muito trabalho. Então, a maioria das pessoas não querem seguir essa linha de pensamento, querem seguir a outra. É mais cômodo. Ah, mas eu sou um cristão. É um cristão? Sou. Por quê? Porque eu vou na igreja todo domingo. Gente, maravilhoso que você vai no domingo, todo domingo na igreja. Não tem mal nenhum nisso. Mas você vai lá na igreja e terminou o sermão, você pratica aquilo que você ouviu? Lá no sermão está dizendo para você ter empatia pelo próximo, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse com você. Você faz isso? Ou você continua maltratando o seu empregado, você continua maltratando a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu amigo, você continua sendo aquela pessoa que tudo primeiro eu, egoísta, você continua sendo aquela pessoa prepotente, que só você que tem razão, só você que sabe das coisas. Então você está indo na igreja para quê? Não está servindo de absolutamente nada. Você está indo na igreja só para dizer que é cristão, então você só diz que é cristão, mas não é. Porque você está esperando que Cristo depois vá lá e te perdoe. Você vai lá e conversa com o padre, com o pastor, fala, eu pequei, eu errei, me perdoa. E eles te dão uma penitência, né? Antigamente a penitência era você dar metade do seu terreno para a igreja, você dar um dízimo para a igreja. Hoje eu não sei mais como é que está funcionando essa parte econômica. Mas antigamente era isso que fazia a pessoa ser perdoada. Hoje talvez tenha mudado um pouco essa dinâmica até por conta das críticas e as mudanças que ocorreram no decorrer desses anos todos. Então, nesse livro aqui, ele coloca esse diálogo com Jesus e Maria, aí é onde ou eu não estou entendendo para saber passar para vocês, né? Mas ele retoma um documento que é canônico, né? Tem esse tipo de conversa aqui, como ele citou em Mateus, né? Tem esse tipo de conversa aqui no... Cadê? Onde que ele colocou o outro? Na carta de Paulo. Então, ele cita os evangelhos canônicos, esse tipo de conversa aqui. Só que ele só mudou o jeito da conversa, né? As palavras. Como eu falei, a dinâmica, mas a essência é a mesma. Então, eu não estou entendendo, né, qual é a moral aqui do autor, quando ele faz a crítica do canônico, sendo que ele vai buscar um evangelho muito semelhante ao canônico. Eu não sei se ele está querendo dizer que a fala de Maria Madalena com Jesus foi anterior ao canônico, porque é um documento bem antigo que eles encontraram, né? E que a igreja não aceitou. Mas, por coincidência ou não, o que se fala aqui dentro do gnóstico também se fala no canônico, com palavras diferentes. Então, essa parte aqui ficou mais complicada para eu entender. Mas, de qualquer forma, ele cita a fonte Q. Aí, essa fonte Q, lá no começo do livro, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O que é fonte Q? Aqui ele explica que a fonte Q são os adágios ditos populares, ou seja, é uma fonte popular, né, de fala, não é uma fonte oficial. Fonte Q, é o nome que eles deram, barato, né? Mas assim, o que mais que eu posso tirar daqui? Os canônicos ou gnósticos são documentos da fala de um povo, ou seja, não são documentos registrados em cartório, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada que prove. Fatos totalmente são registros confiáveis. Quando é fato, tem que ter um registro confiável. Esses registros não são tão confiáveis assim. Podem ter sido escritos por qualquer um, a qualquer momento, de acordo com a sua vontade, com a sua evolução, né, com a sua imaginação, ou mesmo porque alguém viu e foi falando de orelha a orelha, né? Aqui tem uma diferença do gnóstico e cristão, que eu já falei para vocês. Aí tem a passagem onde Jesus diz, né? Vocês são capazes de fazer tudo o que eu fiz e
que eu faço e muito mais, porque a evolução espiritual depende de cada um. Só será cobrado aquilo que a gente sabe. Nesse texto ele cita isso, ou seja, se você você fala indiferente a uma pessoa, mas para você aquilo que você falou não foi com indiferença, você não sentiu dessa forma, mas você foi indiferente. Você não vai pagar por isso, porque o teu sentimento não era de indiferença, apesar de ter sido um ato indiferente. Mas você não tinha conhecimento, você não sabia. Então você vai pagar pelo que você não sabe? Não, né? Agora, você vai lá e usa droga, você sabe que a droga faz mal. Então você vai pagar por isso, né? Ele coloca isso também nesse texto, que cada um vai receber de acordo com aquilo que faz e tem conhecimento. Que mais? Os ditos populares estão dentro desse documento fonte Q. Ele cita essas 3 passagens de Maria comparando com os canônicos, gnóstico e canônico, e no final ele conclui o seguinte, né? Na presença de Jesus, que se apresentava como revelador, existe verdade. Só quando deixamos para trás as coisas materiais, podemos encontrar a verdade com a conexão, sintonizando com a harmonia naquela faixa de evolução. Ou seja, a gente só consegue evoluir espiritualmente quando a gente se dedica ao espírito, deixando a matéria de lado, né? Então, se a gente quer a nossa evolução, ela é individual, ela é intransferível, ninguém pode fazer isso por nós, mas nós temos que evoluir espiritualmente. Para isso, a gente tem que se ligar à questão espiritual. E geralmente a gente está mais ligado à questão material do que espiritual. Então ele chama atenção nisso daí, que a nossa evolução é individual, intransferível, e ela precisa estar ligada aos planos aí da espiritualidade. A gente se ligar mais com a questão espiritual do que material.